eu já não precisaria falar mais nada diante daquilo que o Senhor já ministrou a nós nessa noite. Mas eu só quero reafirmar a palavra do Senhor, a qual Ele já vem nos conduzindo. Isso tem me impactado ao longo dessa semana e hoje mais ainda. O quanto que nós percebemos que o Senhor, Ele é o ministro da igreja. O Senhor, uma vez que mesmo sem nós entendermos, nós oramos a Deus e clamamos a Deus para que o Senhor direcione todas as coisas. Muitas vezes nós não percebemos, mas o Senhor está direcionando todas as coisas. E vocês vão perceber, não houve uma combinação em relação das palavras que o Senhor trouxe, mas há um alinhamento de coração. Essa semana, desde o final de semana, no momento que eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor falava comigo, Ele trouxe uma palavra ao meu coração, e o Senhor diz, eis que estou alinhando os corações. E naquele momento eu não conseguia ainda discernir aquilo, e eu orando ao Senhor, e isso, a princípio, veio de uma forma clara e simples ao meu coração, entendendo, até trazendo a tônica da unidade, o quanto que nós como corpo, o Senhor iria nos conduzir num propósito, diante de uma comunidade espiritual que estamos submetidos ao Senhor e ao Espírito, quanto que o Espírito Santo, Ele nos conduz, Ele nos alinha, diante do propósito daquilo que o Senhor está fazendo. Mas, mais do que isso, durante a semana nós tivemos um encontro de homens segunda-feira, e logo no dia seguinte, o Cleito, ele veio conversar comigo, cara, e aquilo, é engraçado você nem expressar, na hora já começa a dar risada, eu falo, Senhor, como o Senhor é lindo, porque o Cleito, ele trouxe uma experiência que ele teve com o Senhor aqui na igreja, e traz justamente esse sentido de alinhamento de coração, diante do questionamento, diante de um alinhamento que o Senhor está fazendo em nós, como igreja. E ali o Cleito falou, Henrique, eu estava, vou falar exatamente nos detalhes, mas no culto de domingo, e ali estava tudo muito bonito, louvor muito bonito, tudo muito bonito, mas veio um questionamento no meu coração, será que eu estou amando a Jesus de todo o coração? Será que isso que está acontecendo não está tudo no automático? Será que verdadeiramente eu estou dando essa resposta? Isso veio, esse questionamento dele no coração, e ele compartilhou isso comigo. No final o Pai deixa você dar um aleluia. Amém. E foi incrível, porque dias depois, eu estou lá em casa, e aí o Lucas me mandou uma mensagem. Eu falei, Henrique, eu estou ouvindo o hino aqui, já tem umas 4 vezes que eu estou ouvindo esse hino, eu não paro de ouvir esse hino. E o hino, ele diz o seguinte, amar como você me ama, é o mínimo. Dar uma resposta de alinhamento de coração, e não se trata de fazer, mas se trata de algo do ser, de dentro para fora. E aí então, tem a reunião ontem, e o Tarsis abre aqui falando, eu não participei de ontem, eu estava lá em conversa com o pastor, na casa do pastor, e aí veio a Fernanda e ministra, e vocês vão ver que aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, vocês vão perceber que é o Senhor orquestrando aquilo que Ele está se revelando a nós como igreja, daquilo que Ele espera, para o lugar que Ele vai nos colocar como corpo de Cristo, como unidade, como igreja, a darmos uma resposta de coração verdadeiro ao Senhor. E eu quero ler com vocês lá em Jeremias, no capítulo 17, a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do versículo 5, ela diz assim, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor,
porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente, no meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Aleluias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Aleluias. Irmãos, Jeremias, essa passagem ela traz um versículo muito conhecido. E ela traz um reflexo do que é o nosso coração. O versículo 9 ele vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Filhas. Ai, Jesus maravilhoso. E esse versículo, ele é muito conhecido, isso traz um reflexo do que é o nosso coração. Nós ouvimos hoje o Senhor nos chamando a um lugar de resposta verdadeira ao Senhor, a buscá-lo de todo o coração, a não viver algo externo, mas algo que retrata plenamente uma resposta daquilo que parte do interno. Porque aqui Deus ele está dizendo que não se trata das ações externas, mas se trata da natureza que elas saem. Porque diante de um coração que é corrupto, diante de um coração que é enganoso, isso retrata o coração do homem caído. Aqui Deus está dizendo que Ele sonda o coração, que Ele sonda o pensamento, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Então o Senhor não dá a cada um segundo as suas ações, mas Ele sonda a motivação, Ele sonda da onde que essas ações estão saindo. Então aqui a gente entende que em Deus não se trata do fazer para ser, se trata do ser para fazer. Não se trata do que estamos fazendo para Deus, mas principalmente de quem nós estamos nos tornando em Deus. E isso parte da natureza de Deus em nós, porque a nossa natureza, o nosso coração é caído, é corrupto, é enganoso, é mentiroso. Por isso que ao confiar no nosso coração, é impossível darmos uma resposta a Deus. Vocês vão entender que quando nós, até mesmo por boa intenção, tentamos buscar a Deus ou manter um relacionamento com Deus a partir de nós mesmos, do nosso coração, nós não conseguimos dar essa resposta a Deus. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes podemos entrar num automático, participar do que podemos chamar de um reavivamento, ou até mesmo de uma reforma externa, mas isso partia ainda de um coração enganoso e corrupto. Porque essa palavra, irmãos, ela veio ao povo de Israel, só para vocês entenderem o contexto onde eu quero chegar, muito claramente para vocês entenderem aquilo que o Senhor está nos conduzindo, porque quando Jeremias traz essa palavra, o povo de Israel estava passando por um avivamento, ou por um reavivamento. O povo de Israel estava passando por uma reforma tremenda, aonde o rei, o seu líder, havia se arrependido diante de Deus, e havia ali então, até mesmo com a força do braço, retirado toda a idolatria do meio do povo de Israel. Porque do capítulo 1 até o capítulo 16, Jeremias, ele vai profetizar no reinado do rei Josias.
E aqui eu não vou entrar a fundo, mas depois você, tarefa de casa, pesquisa em casa quem foi o rei Josias. Só para você terem uma ideia, rei Josias foi o rei onde assumiu o reinado de Israel mais novo. Ele foi coroado rei com apenas 8 anos de idade. E ele veio de uma geração totalmente incrédula. Se vocês não sabem, o rei Josias, ele era neto de Manassés. Manassés foi considerado um dos piores reis de Israel. Foi um dos reis mais depravados, idólatras, levando o povo a coisas que é inimagináveis. Foi Manassés quem estabeleceu o culto a outros deuses dentro do povo de Israel. Foi Manassés que estabeleceu no alto dos montes lugares para adorarem a Deus Astarote, ao Deus Balaão, ao Deus Moloque, aonde parte dessa adoração partia de sacrifício humano, aonde dentro desses lugares, dessa deusa Zera, uma forma de culto era prostituição, dentro desses cultos. E esse rei, que era o rei de Israel, do povo escolhido por Deus, ele leva o povo a tamanha corrupção. Só que a Bíblia vai dizer que no fim dos dias dele, ele se arrepende, e o Senhor, na sua misericórdia, ainda perdoa Manassés. Só que o seu filho, em seguida, Amon, segue pelo mesmo caminho do pai. Só que ele reina pouco tempo, ali em torno de 2 a 3 anos. E ali ele é assassinado, e aí então, eles empossam como rei Josias. Josias, um menino. Josias, uma criança. Mas Josias, um menino, que tinha dentro de si um coração, que era desejoso em conhecer ao Deus de Israel. E Josias, então, ele inicia o seu reinado totalmente diferente da sua descendência, do seu antepassado. E a Bíblia vai dizer que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias, ele vai crescendo, e Josias, ali com mais ou menos 23 anos, Josias, então, ele entende que somente Deus de Israel merece culto, e ali ele começa então a derrubar todos os altares de deuses estranhos, e ali ele manda reformar o templo, que era o templo de adoração a Deus, e o templo estava abandonado, o templo estava em ruínas, e ali ao eles reformarem o templo, ele encontra os pergaminhos da palavra de Deus, das leis de Deus. Ali ele encontra os pergaminhos da Torá, o que para nós seria, por exemplo, hoje, ele encontra a Bíblia. E ali então, ele leva o sacerdote começa a ler a lei, e aquilo começa a queimar no coração de Josias, e o rei então, ele rasga suas vestes em arrependimento. Ele entende que o Senhor está irado com Israel, com Judá, e que o Senhor vai trazer duro juízo, e então ele rasga o seu coração, rasga suas vestes em arrependimento. E ali então ele inicia uma reforma. E ali então ele levanta homens, ele literalmente destrói todos os deuses pagãos. Ele destrói todos os centros de culto a outros deuses. Ele faz algo que, na realidade, ele é o cumprimento de uma profecia que foi profetizada 300 anos atrás, aonde ele não somente derruba os altares do deus pagão, mas ele invade aonde estavam os ossos dos sacerdotes desses deuses, ele pega esses ossos, coloca em cima do lugar que era sacrificado a esses deuses, ele queima aqueles ossos e depois quebra aquele lugar. Foi algo assim, devastador, sobre a questão da idolatria no meio do povo. E então Josias, ele levanta novamente o altar a Deus, ele levanta novamente o culto a Deus, ele celebra depois de muitos anos a Páscoa. Estava muitos e muitos anos sem celebrar a Páscoa, e é considerada uma das maiores celebrações da Páscoa dentro do povo de Israel. Ele reúne todo o povo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eles estavam num contexto de reavivamento, eles estavam num contexto de reforma. Porém, o povo, eles não compartilharam do coração do rei Josias. Porém, o povo não compartilhou, não teve esse alinhamento de coração com o coração do rei Josias. Porque o povo, apesar de agora estarem vivendo em bonança, em prosperidade, que o Senhor passou a abençoar então o reinado de Josias, diante da lei, o Senhor passou a abençoar aquele povo, e agora eles estão vivendo prosperidade, eles estão vivendo uma reforma, porém,
o coração deles permanecia idólatra. Porém, as ações externas não refletiam as internas. E é nesse contexto que Jeremias, ele vem profetizar a esse povo. Ele vem profetizar a um povo que estão com muitas ações externas, até mesmo diante de Deus, mas ainda com um coração que não teme a Deus, com um coração que não confia no Senhor, com um coração que ainda é guiado e direcionado pelo seu próprio coração. Olha o que Jeremias vai dizer no capítulo 2, no versículo 11. Ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Aqui eu abro um parêntese. Quando Jeremias faz uma pergunta: será que o povo que cultuam deuses, esses deuses nem são de verdade, eles chegam a trocar esses deuses? E ele vai falar: mas o meu povo trocou a sua glória. E quando aqui Jeremias diz a sua glória, fala sobre a sua identidade em Deus. Porque o povo de Israel é o povo a qual o Senhor retirou e trouxe uma palavra: vocês são para mim um povo separado, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é um povo onde vocês servem um Deus verdadeiro, e agora vocês vão ser conduzidos diante daquilo que o Senhor, ele vai se revelar ao seu povo. Só que o povo, ele troca a sua glória, aquilo que eles eram, por outros deuses. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, um povo que ainda, mesmo que se voltassem a Deus, mas ainda tinha um coração, como é que eu posso dizer, obstinado. É aquilo que o Senhor vai dizer: Israel, Israel, que vocês são de dura serviço, vocês são obstinados. Porque ele vai falar: vocês abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva, e vocês cavam cisternas rotas que não retêm água, que pode matar a sua sede por um curto período de tempo, mas logo depois ela vai secar. No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 18, ele diz, 18, versículo 11 e 12, ele vai dizer: portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil. Porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então é diante dessa realidade que o povo de Israel caminhou. É diante de um coração endurecido. E é por isso que o homem não consegue se justificar diante de Deus, diante do seu coração caído. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque não se trata de dar uma resposta a Deus a partir do nosso coração. Não se trata de dar uma resposta a Deus a partir do meu coração enganoso, mas se trata de dar uma resposta ao Senhor a partir do coração que Ele colocou em nós, a partir da nossa nova natureza que Deus colocou em nós por meio de Jesus Cristo. Porque é diante disso que o povo está vivendo no momento de bonança, aonde eles olham numa volta e eles dizem, falam: não, é inútil ter que render as leis de Deus, porque olha agora, está tudo bom, está tudo bem. E mesmo assim alguns homens levantam, enquanto o Senhor estava trazendo palavra de juízo, outros se levantam dizendo: não, isso é mentira, isso é falso. E o Senhor vai dizer em Jeremias 6, 13 e 14: pois desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não a paz. Aqui o Senhor está falando de profetas, sacerdotes, que direcionavam o povo, possivelmente diante de Deus, mas a partir do coração enganoso, aonde não eram fiéis à palavra de Deus. Enquanto o Senhor estava trazendo juízo, chamando o povo ao arrependimento, eles estão falando: não, isso é mentira, paz, paz.
e aonde traziam a cura, só que era uma cura superficial, não era uma cura da alma, não era uma cura completa que o Senhor nos faz. E eu não sei se vocês percebem, mas isso tem um paralelo muito grande com a nossa realidade hoje. Quantas vezes o Senhor está bradando, e profetas e sacerdotes estão com os ouvidos tapados à voz do Senhor, e estão queimando incenso e profetizando a partir da voz do seu coração, dizendo paz, dizendo prosperidade, dizendo bonança, enquanto o Senhor está falando, não há paz, é arrependimento, é cruz, é renúncia. Porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Só que a mesma Bíblia que diz que o coração do homem é enganoso, a Bíblia vai dizer, tudo que tiver que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe por quê? Porque esse coração enganoso é esse coração transformado por Jesus. Isso é claro que o Senhor deixou que o povo de Israel jamais iriam conseguir agradar o coração dele diante do seu coração enganoso. É por isso que o homem caído é impossível voltar o coração ao Senhor. E em Cristo Jesus recebemos uma nova natureza, um novo coração. Pois somente o Senhor tem poder de transformar o coração do homem. É por isso que o Senhor, diante dessa afirmação, que o coração é enganoso, e diante da pergunta, quem poderá entendê-lo? Quem poderá entendê-lo? E aí nós vamos ver a resposta só é a seguinte, eu, o Senhor. Porque somente Ele é capaz de transformar o nosso coração enganoso. Somente Ele é capaz de transformar o nosso coração ao ponto de nós darmos uma resposta de amor a Ele, a partir daquilo que Ele faz em nós. Não a partir de mim para Deus, mas a partir dEle em nós. E é diante desse novo coração que nós podemos buscá-lo, que nós podemos decidir todo dia em arrependimento a não nos entregar ao nosso coração enganoso, mas nos entregar à nova natureza de Cristo em nós. Vocês estão comigo? É por isso que a nova aliança, Jesus vai dizer lá em Ezequiel 36, 26, 28. Ele diz, eu lhes darei, isso é o Senhor, falando acerca da sua nova aliança, eu lhes darei um coração novo. Coloca aqui para nós. Ezequiel 36, 26, 28, ele vai dizer, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque estamos tentando buscar a Deus a partir das nossas forças? Porque estamos tentando buscar a Deus a partir de nós mesmos? Porque o meio de darmos uma resposta a Deus é com uma mudança de mente, entendendo que tudo provém dEle. Cristo em nós é a esperança da glória. Uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, Ele veio habitar dentro de você, Ele lhe deu um novo coração e um novo espírito, e agora você nasceu de novo. Essa é, ao mesmo tempo que para o mundo é uma loucura do Evangelho, para nós é poder de Deus. Diante da ração humana é impossível entender como isso é possível. É por isso que um homem muito inteligente e erudito vai chegar para Jesus e dizer, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus vai falar para ele, não, você não entendeu nada. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Jesus estava dizendo, não vai se tratar de algo natural e físico, mas é algo espiritual. É a realidade das coisas que agora vai fazer sentido em vocês. Porque a realidade das coisas não é o visível e o palpável. A realidade das coisas não estão abertas aos nossos olhos caídos humanos. A realidade das coisas, ela parte da eternidade de quem o Senhor é.
Essa é a realidade das coisas. Diante daquele texto que o Tarso colocou aqui, diante do profeta, onde eles estavam cercados, qual que é a realidade das coisas? A oração do Pai Nosso, que tantas vezes nós oramos, seja feita a sua vontade, aqui na terra. E qual que é o padrão? O padrão é o céu. Então, tudo o que fazemos para Deus, não se trata de um padrão da nossa consciência, mas se trata do padrão da onde Ele estabeleceu, daquilo que Ele deixou e se revelou a nós, porque o padrão é o céu, o padrão é Jesus. Cristo é o modelo perfeito de como nós devemos nos submeter e adorar o Pai, porque até o amor que nós temos de dar resposta a Deus provém dEle. Diante dessa promessa de Ezequiel, que se cumpre em Cristo Jesus, a nova aliança, então nós podemos dar essa resposta ao Senhor. Jeremias 31, olha que maravilhoso isso, irmão, só escute. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um, aleluias, dizendo ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Escute isso, irmãos. Desde o menor até o maior deles. Jesus é lindo, irmãos. Entenda o que o Senhor está dizendo para vocês. Essa é a nova aliança em Jesus Cristo. Ele te deu um espírito novo, com um propósito, para você conhecer a Ele. E você não precisa esperar uma vez por mês chegar aqui, para alguém pegar esse microfone e lhe falar sobre Jesus, porque o próprio, não sou eu que estou falando, irmãos, isso é Deus, o Criador de todas as coisas, falando para você. Do menor ao maior. Do menor ao maior. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança diante a Jesus. Essa é a nossa esperança. É por isso que hoje nós podemos dar uma resposta ao Senhor. É por isso que, uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos dar uma resposta de amor a Ele. Porque não parte da sua força, não parte do seu conhecimento, mas parte do Espírito de Deus que habita dentro de você. Ah, Henrique, então o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar. Eu preciso decidir. Eu preciso escolher. Mais uma vez, Henrique, porque eu já levantei a minha mão, eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já sou crente, eu já venho à igreja todos os domingos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Amor é uma decisão, todos os dias. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu decido amar todos os dias. Eu decido confiar em Deus todos os dias. Eu decido conhecer a Jesus todos os dias. A partir do meu coração? Não, a partir do novo coração que o Senhor me deu. Henrique, mas eu não consigo discernir ainda o meu coração e o coração que Deus me deu, porque o coração é enganoso. Sim, meu irmão, eu entendo. Eu também, muitas vezes. Só que é por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Por que você acha que o Senhor teve que colocar o Espírito Santo dentro de nós? Porque se Ele deixasse
pela condução do nosso coração, ia dar ruim. Porque não há nenhum homem que busque a Deus. Porque o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso. Só que o Senhor, Ele colocou em nós um novo coração. E a partir desse coração, que nós conseguimos então confiar plenamente ao Senhor, a dar passos de fé, a decidir todos os dias, não se amoldar ao padrão desse mundo, mas independente de circunstâncias, eu decido todo dia caminhar ao encontro de Jesus. Eu decido todo dia buscar ao Senhor. Eu decido todo dia conhecer ao Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor então, Ele vem se revelando a nós. Então a nossa confiança, ela vai se aperfeiçoando, a nossa fé, ela vai amadurecendo, a nossa fé, ela vai crescendo, nós vamos rompendo em fé, a nossa fé, ela vai ficando robusta. O problema é que nós viemos para Jesus, a nossa fé é ativada dentro de nós, porque todo ser humano recebeu uma medida de fé. Só que nós viemos para Jesus, e é como se Jesus fosse só uma porta, e uma vez que eu passei, então eu deixo Jesus para lá, e agora eu sigo a minha vida. Só que nós esquecemos que Jesus é uma porta, e uma porta estreita, irmãos, aonde o próprio Jesus diz que são poucos que passam. E sabe por que são poucos que passam? O Busa postou uma charge no status. Quem viu o status do Busa? Cara, vocês viram o formatinho da porta? Por que a porta é estreita? Porque ela tem o tamanho da cruz. Esse é o formato para entrar na porta. Ei, só que Jesus não é só a porta, Ele é o caminho. Ei, e Ele também não é só o caminho, porque Ele é o alvo. Jesus é a nossa esperança. Porque nós entramos em Jesus, caminhamos com Jesus, e iremos morar com Jesus, habitar com Jesus pela eternidade. Jesus é tudo em todos. Não só em nós, mas em toda a criação. Jesus é tudo na nossa vida. É por isso que o caminhar com Jesus, ele é diário. E não se trata de sentimento, mas se trata de uma decisão. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. E Ele sonda a sua mente, Ele sonda o seu coração para dar a cada um segundo as suas obras. Então Ele não te recompensa a partir das suas obras, mas é a partir do seu coração. E muitas vezes o Senhor está vendo o desejo do seu coração de buscá-lo. O Senhor está vendo o desejo do seu coração de conhecê-lo. E muitas vezes na caminhada você pega e dá uma esmurecida, você pega e dá uma patinada, mas você permanece com seu coração aquecido, e o diabo sabe disso, ele quer te parar, e ele vem te acusar, e aí ele vai falar: você viu? Como você quer falar de Jesus, sendo que você nem queimou a semana inteira, você só queimou terça, quarta, na quinta-feira você nem lembrou de Jesus, você é um pecador maldito. É só comigo que ele tenta fazer isso? Só que diante dessa acusação, é que nós temos que ter ousadia e convicção de quem nós somos em Deus. Porque diferente do povo de Israel, nós não vamos trocar a nossa glória pelos deuses desse mundo. Diferente de Israel, nós não vamos trocar a nossa glória pelos deuses do nosso ventre. Diferente de Israel, nós vamos entender que a nossa glória estamos agora em Cristo. Que Cristo pagou um preço muito caro para nós estarmos diante de Deus. E que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, não por mim, mas por Ele. É por isso que agora, diante desse novo coração, é como se o nosso velho coração fosse revestido de Cristo. É como que agora em Jesus nós podemos dar uma resposta a Deus. É como que agora em Cristo o Senhor, Ele não olhasse a partir das nossas ações, mas agora Ele olha a partir de quem a gente é. É por isso que Deus, ao dar a afirmação a Jesus, não foi depois, no final do seu ministério, mas foi quando Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. É quando uma voz brada do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Deus traz uma afirmação a partir do que Jesus era. E é a partir dali, então, que Jesus vai explodir o seu ministério, que Jesus vai ser conhecido em todo o mundo. Mas Ele não fez para ser,
mas a partir da convicção da mente. É por isso que o Evangelho se trata de arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de mente. É por isso que a palavra do Senhor essa noite é nos chamando ao arrependimento. Arrependimento, ele parte de uma mudança de direção. É como se eu estivesse indo nessa direção, eu dou um 180 graus. A partir do quê? Do meu entendimento. Porque eu compreendo que agora não parte de mim, mas agora é Deus em mim. E agora o Senhor, a partir do meu novo coração, a partir do centro das minhas tomadas de decisões, eu posso me submeter à voz do Senhor e ao direcionamento do Senhor por meio da sua palavra. Porque Jesus, Ele é a resposta para todas as perguntas do nosso coração. Eu vou te dizer novamente isso. Jesus, Ele é a resposta para todos os questionamentos do nosso coração e da nossa mente. Foi Ele que te criou. Foi Ele que escreveu o seu destino. Foi Ele que escreveu a história da sua vida antes mesmo de você nascer. E é Ele que está preparando um lugar para nos receber. Só que diante esse caminho que temos aqui nessa vida, nós temos que lutar diariamente, não com Satanás. Espera aí, Henrique, tem alguma coisa errada. Mas o Satanás não é o inimigo da nossa alma? Sim, a Bíblia é clara em dizer isso. Mas Satanás, ele não quer me levar para o inferno junto com ele, porque ele já sabe que eu estou perdido e arrebentado? Sim. Só que deixa eu falar uma coisa para você, o seu maior inimigo não é Satanás. Porque Satanás, ele é limitado. Satanás, ele é limitado diante das suas ações e diante da soberania de Jesus Cristo. Só que o seu maior inimigo é o seu próprio coração. Só que entenda nessa noite, que esse mesmo coração que é enganoso e terrivelmente corrupto, é desse coração que provém as fontes da vida. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, Ele habita no nosso espírito. E Ele testifica ao nosso coração quem nós somos em Deus. A maior verdade de Deus e revelação do Senhor na sua vida vai vir por meio do Espírito dentro de você. É a consciência de que Deus habita dentro de você 24 horas por dia. É entender que você é filho e filha de Deus. Você é sacerdote de Deus. Você tem livre acesso e ousadia pelo sangue de Jesus à presença de Deus. E Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Só esperando você convidá-lo para entrar e se assentar à mesa. Porque assim como o Senhor deu a visão ao Tarsis, assim o Senhor, Ele revelou às igrejas dos fins dos tempos que tinha uma igreja que dizia: eu sou próspera, nada me falta, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura, eu tenho tudo, olha, o que é que nos falta? E aí o Senhor vai dizer: mas vocês não sabem que vocês são pobres, cegos e nus. Mas Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E para aquele que abre a porta e o convida, Jesus é lindão, cara. Jesus é lindão, Ele entra, Ele senta à mesa. E é a partir da mesa que as escamas dos olhos caem. É a partir da mesa que a revelação de Jesus acende. É a partir da mesa que o nosso coração, então, ele passa a ser guiado e direcionado pelo Senhor. É a partir da mesa. E o que é mesa? É relacionamento diário com Jesus. A partir de uma mente transformada, entendendo que Ele me ama, que Ele é meu Pai, que em Cristo eu tenho livre acesso a Deus. Então eu decido todos os dias: Henrique, de que forma? Não sei, da sua forma, do seu jeito. O Senhor está contigo, abre a sua boca, chama Ele para conversar, senta do lado dele. Tem uns que é mais doido, que puxam uma cadeira e fala: Jesus, senta aqui. Tem outros que saem andando. Teve um tempo que eu acho que o povo achava que
Às vezes o cara passa comigo de carro, eu estou indo viajando, o cara fala assim, menino é doido, que estou lá dentro falando sozinho, orando em línguas, falando com o Senhor. Ah, Henrique, mas você está sentindo? Não, é uma consciência. Mudança de mente. Tão certo como essa luz é luz, é a convicção do meu coração de que Jesus está nesse lugar, de que Jesus habita em mim. E a partir dessa convicção, desse espaço de fé, essa fé, ela vai sendo agregada, essa fé ela vai sendo fortalecida, e nós vamos caminhando com Jesus e sendo amadurecidos nele. É por isso que o arrependimento não se trata de um único dia da sua vida que você se arrependeu dos seus pecados, mas arrependimento é um estilo de vida. É por isso que o João Batista, ele vai dizer sobre os atos de arrependimento. Não é apenas um ato, é diante de uma consciência que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração é enganoso, que nós somos maus, que todos os dias nos arrependemos e pedimos ajuda ao Senhor. Me ajude a te buscar, me ajude a te amar, me ajude a te conhecer, me ajude a entender, me ajude a ouvir a tua voz acerca dos direcionamentos para a minha vida. Senhor, eu estou precisando tomar uma decisão. O Senhor tem um conselho para me dar? Cara, eu lendo Jeremias essa semana, eu comecei a ler Jeremias, é incrível, o Senhor vai dizer, quem chegará diante do meu conselho? E o Senhor vai trazer uma palavra dura aos sacerdotes de Israel, vão dizer, vocês não vieram ao meu conselho. O Senhor, Ele tem um espírito, o espírito de conselho. E isso é um coração, porque o coração é o centro das nossas tomadas de decisões. É no nosso coração que surgem as motivações, e é do nosso coração que surgem as decisões que nós tomamos diariamente. E o Senhor está nos chamando a um relacionamento profundo, a um alinhamento de coração, a uma vida de arrependimento e de desfrute da sua presença. Jesus é lindo, irmãos. É algo maravilhoso aquilo que o Senhor fez em nós. E muitas vezes nós não temos dimensão daquilo que o Senhor fez. Muitas vezes nós não temos clareza acerca do que Jesus fez por você, de quem você é em Jesus e daquilo que o Senhor está esperando você se posicionar para Ele te levar a conhecer nele. Esse é o chamado do Senhor todos os dias, porque essa é o sentido da eternidade. A eternidade, ela não tem uma explicação na nossa mente humana ilimitada. E a Bíblia vai dizer de uma forma muito objetiva o que é a eternidade. Ele vai dizer, e a eternidade é essa, de conhecer ao Senhor. O Senhor é tão ilimitado, meus irmãos, que nós passaremos a eternidade inteira conhecendo a Ele. É por isso que ninguém pode chegar diante de alguém e falar, eu conheço ao Senhor. Porque a cada dia o Senhor tem uma medida de graça a se revelar a nós. É aquela pessoa que você está casado ou junto há 1, 2, 3, 10 anos, e você está com a pessoa 10 anos, você fala, rapaz, eu não conhecia essa faceta, eu ainda estou te conhecendo ainda. Os casados de longa data entendem o que eu estou falando. Aí eu te pergunto, se você que está 10, 11, 15, 20 anos ainda não conhece a sua esposa, imagine o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas. Isso que Ele já se revelou a você é o mínimo daquilo que Ele tem preparado ainda para se revelar. E aquilo que iremos desfrutar com Ele no caminho que viveremos nessa terra, nesse período limitado, é apenas o início. A Bíblia diz que é apenas um penumbro, é uma palavra bonita, né? Mas diz assim, apenas uma fumaça. Paulo vai dizer que é como se fosse um reflexo embaçado do que nós estamos vivendo e desfrutando com Jesus nesse tempo. Mas ele vai dizer, haverá um momento que como Ele é, nós o veremos face a face. Haverá um momento que como Ele é, nós o contemplaremos na sua glória, diante da sua presença. Mas a nossa caminhada nessa terra, ela vai determinar se iremos ou não encontrar Ele.
É por isso que o Senhor, Ele tem alinhado o nosso coração. É por isso que como igreja, como corpo de Cristo, como igreja organismo, como comunidade espiritual, o Senhor, Ele tem nos levado a compreender um pouquinho sobre unidade. Ele tem nos levado a caminhar um pouquinho sobre unidade. O Senhor tem começado a nos mover, a viver verdadeiramente o que é ser igreja, que é vida na vida, que é compartilharmos a vida um com os outros, de estarmos assentados à mesa, de estarmos compartilhando a nossa vida em Cristo na mesa, aonde na mesa todos são do mesmo tamanho, aonde na mesa não tem maior e menor, aonde na mesa todos têm voz, para trazer aquilo que o Espírito está soprando no coração de cada um. Vocês percebem que o Espírito não soprou uma palavra no coração de alguém, mas quando Ele disse a palavra para nós, eu estou alinhando os corações. Vai chegar um momento que você virá para a igreja, ouvir uma palavra do pastor, e quando ele começar a falar, você vai começar a rir, porque aquela palavra que ele trouxe ao pastor, ele falou para você na terça-feira, quando você estava lendo a sua Bíblia no seu quarto. Aquilo vai ser apenas uma confirmação daquilo que o Senhor já falou com você no secreto. E aí você vai dar uma risadona, falar, uau! E você não vai chegar depois diante do seu pastor e falar, pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu preciso. Não. Você vai entender a sua posição no Senhor. Não que você não precise de uma oração do seu pastor. Não que você não vá honrá-lo e entender que há uma autoridade de Deus sobre a vida dele, sobre nós. Só que você vai compreender que o seu relacionamento com Deus não depende do seu pastor, não depende do seu líder, você é chamado. Aleluias. Porque Ele irá fazer conhecer, desde o menor até o maior. Quando o maior vier falar, ei, eu conheço Jesus, o menor está falando, ei, eu também conheço. Ei, Jesus falou isso, o menor vai falando, ei, eu ouvi mais ou menos isso também, como é que é esse negócio aí, me explica aí. Eu não vi por esse lado ainda, mas Jesus me falou mais ou menos isso daqui, ó. Cara, isso é incrível, isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Isso é caminharmos em unidade, porque todos estamos caminhando, irmãos, debaixo do único propósito e de um objetivo, amarmos ao Senhor de todo o coração e irmos junto como igreja morar no céu. Porque o Senhor não vai vir buscar o Henrique, o Senhor não vai vir buscar o César, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. A sua igreja diz respeito a um corpo unido, junto, como juntas e medulas, unido no único propósito de amar ao Senhor de todo o coração. Não levantando prédios, não levantando estruturas, mas levantando corações rendidos ao Senhor. Vocês estão comigo? Se coloque de pé. Vamos adorar a Jesus nesse tempinho que falta. Diante desse entendimento que o Senhor trouxe para nós essa noite. Que você sonde o seu coração. Que você olhe para dentro de si. A Bíblia vai dizer que se nós sondássemos nós mesmos, não haveria necessidade do Senhor levantar outras pessoas para falar. É por isso que, ao sentarmos na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, Ele vai falar, cara, cada um, olhe para dentro de si mesmo. Você não vai olhar para dentro do seu irmão e nas ações do seu irmão, você vai olhar para dentro de você. Já tem cisco demais dentro do seu olho, para você querer estar olhando o do irmão. Nesse momento, você, quando diz respeito à atitude do coração, você tem que olhar para você todos os dias. E a oração que você tem que fazer é intencional diante do Senhor. Senhor, ajude-me a sondar o meu coração, porque ele é enganoso. Ensina-me, Senhor, a ver as mazelas do meu coração. Ajude-me, Espírito Santo, a ver qual é a área que o meu coração está tentando me enganar. Porque o Senhor, Ele resiste a um coração soberbo. O Senhor abate o coração soberbo. É literalmente esse termo, abater. Ei, isso não está no Antigo Testamento não, está no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele abate um coração soberbo. Só que Ele vai dizer que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito diante da sua presença.
Então, com certeza já ouviram o Henrique falar isso. Sinceridade não é pecado, meu irmão. A falta dela é pecado. Deus sonda o seu pensamento. Deus conhece a intenção do seu coração antes de você falar ou agir. Ele conhece. E sabe por que Ele não está agindo no seu coração? Porque você está escondendo. E o Senhor é todo poderoso. O Senhor é soberano. Mas Ele só age na medida que você reconhece a sua fraqueza. O Senhor não invade a vida de ninguém. É por isso que Ele está na porta batendo. O Senhor não arromba a porta de ninguém. O Senhor não arromba o coração de ninguém. Ele está na porta batendo. E o Senhor, Ele insiste. E quando você não está ouvindo, Ele levanta pessoas para falar para você. E quando você mesmo assim insiste em não ouvir, Ele não vai desistir, Ele vai continuar falando. E haverá um dia que nós não teremos desculpa diante de Jesus. É por isso que diante da nossa mazela, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. E o arrependimento, ele fala de uma declaração diante de Deus: Senhor, eu sou assim mesmo. Eu sou orgulhoso. Eu menti, Senhor. Eu traí a minha melhor amiga, ela ainda não sabe, Senhor. Mas eu traí ela. Eu traí a confiança da minha mãe, ela não sabe, Senhor. Eu estou com medo dela descobrir. Mas eu traí a confiança da minha mãe. Eu roubei, Senhor. Isso é arrependimento. E é diante dessa declaração, então, que o Senhor, Ele encontra liberdade para agir dentro do seu coração. E isso não vai gerar culpa. Porque Satanás vai tentar amordaçar a sua boca para gerar culpa, para gerar ferida na sua alma. É por isso que a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia vai dizer que isso gera cura na nossa alma. Porque a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado, nós tiramos a legalidade de Satanás de nos acusar. Porque antes de ele me acusar, você vai falar: Satanás, eu sou isso mesmo. Eu já falei para o Senhor e Ele conhece o meu coração. E eu estou arrependido diante de Deus. E o Senhor não gera no seu coração culpa, mas Ele gera um lugar de quebrantamento. E a partir daí o Senhor vai trazer para você uma paz que excede todo entendimento. Você vai entender que você é perdoado em Jesus. E que Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. E quando você vai a Ele, Ele crava aquele pecado na cruz. Porque o preço que Ele pagou foi muito alto. Então o arrependimento é algo muito simples. É muito simples. Só que o arrependimento, ele tem que ser verdadeiro e sincero de coração. Que essa noite você vá para sua casa entendendo, todos os dias, que o Senhor está nos chamando a um lugar de preparação para aquilo que Ele há de fazer nos fins dos tempos. Porque o Senhor conta comigo e com você como a sua igreja. O Senhor tem planos para a sua vida que você ainda não dimensiona daquilo que o Senhor tem. Porque Ele decidiu na sua soberania agir nesse mundo por meio da sua igreja. Ele decidiu na sua soberania agir por meio de mim e de você. Pessoas falhas, inconstantes, mas Ele decidiu. Então a partir do momento que você se rende ao Senhor, que você se arrepende, o Senhor, Ele começa a te direcionar. Aleluia. Se renda a Jesus. Todos os dias da sua vida. Entenda que não há nada mais importante na sua vida do que Jesus. Entenda que não há nada capaz de preencher ou satisfazer a sua alma e o seu coração a não ser Jesus. Nada, absolutamente nada que você possa imaginar a não ser Jesus. E é nele que você vai encontrar esse lugar de contentamento, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade. Porque na palavra que lemos Jeremias, ele vai dizer que aquele que confia no Senhor é como uma planta plantada no deserto, mas que as suas águas, elas vão e encontram água, e essa fonte de vida é Jesus.
E Ele vai dizer, mesmo que venha a seca, Ele não deixa de frutificar. Mesmo que venha a seca, Ele não deixa de produzir. Mesmo que venha a seca, Ele não deixa de glorificar o Senhor. Porque a sua paz, a sua alegria, o seu contentamento não parte das coisas visíveis desse mundo, mas parte dEle, de quem Ele é. Parte da sua natureza em nós, porque Ele é a fonte de vida eterna. Ele, somente Ele pode dar aquilo que você busca. Ele, somente Ele pode trazer completude na sua vida. Aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é lindo. Jesus é glorioso. Que essa noite você saia com seu coração queimando e desejoso de conhecer a Jesus. De ser um livro aberto para Jesus. Não tenha medo do amado da sua alma, sabe por quê? Porque Ele é o seu noivo. Ele te ama e Ele está esperando você se preparar para encontrar com Ele. Aleluia, Jesus.